Olá a todos e todas. Essa semana a gente vai discutir a ética da crença. Bom, antes de entrar no texto do Clifford que eu passei para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a epistemologia, porque esse assunto ele faz parte, né, da epistemologia, embora ele faça parte também da interseção entre a epistemologia e a ética, como o próprio título aí do texto demonstra. Bom, mas o que é a epistemologia? Esse termo, né, episteme, ele é um termo grego e normalmente ele pode ser traduzido, ele é traduzido como se referindo a conhecimento, ciência, né, ou até entendimento. Então, tomada nessas acepções, a epistemologia seria, né, o estudo, né, do conhecimento ou a teoria do conhecimento. Em alguns lugares vocês vão encontrar, por exemplo, de fato, disciplinas com o nome teoria do conhecimento em vez de epistemologia, mas elas querem dizer absolutamente a mesma coisa. Essa é uma sub-área, né, da filosofia, uma das principais sub-áreas da filosofia, que está interessada em desvendar questões que dizem respeito ao conhecimento, ao entendimento. As nossas capacidades cognitivas, por exemplo, nós temos a percepção, a memória, o raciocínio. Podemos nos perguntar, será que elas são confiáveis? Será que elas nos levam, né, ao conhecimento? Outras questões também. O conhecimento ele é valioso. Por que ele é valioso? A própria distinção entre conhecimento e entendimento, será que são, enfim, estados mentais distintos, né? Será que eles são diferentes? Tem autores e autores, a própria Linda Zagrebski defende que entendimento é diferente de conhecimento. Um exemplo bastante simples. Imagina que um professor de física fala para mim que uma das leis de Newton é força igual a massa vezes aceleração. E vamos supor que eu ainda não conheço muito bem, eu não tenho ainda muita familiaridade com o conceito de aceleração. Eu até posso transmitir, né, isso que eu acabei de receber por testemunho, né, via esse professor de física, para outras pessoas, que uma das leis de Newton é força é igual a massa vezes aceleração. Mas, no entanto, pode-se dizer que, apesar de eu ter esse conhecimento, eu, inclusive, posso transmitir para terceiros, porque eu o recebi, claro, de uma fonte confiável, vamos supor. Apesar disso, eu não tenho um entendimento. Eu não conheço as outras leis de Newton. Eu não entendo ainda muito profundamente esses conceitos que estão envolvidos, aceleração, força, massa. Não consigo relacionar, as leis, não consigo aplicar, talvez, elas a vários casos. Então, pode-se dizer que eu entendo muito pouco, embora eu conheça. Então, entendimento e conhecimento não necessariamente são a mesma coisa. Eles dizem respeito a estados, né, cognitivos nos quais nós nos encontramos que são diferentes. Então, faz parte aí da epistemologia fazer o estudo, né, de todas essas características que dizem respeito ao nosso conhecimento. Como diz a Linda Zagrebski, epistemologia é o estudo das maneiras corretas e boas de aprender a realidade. Então, nós estamos interessados em ver como que, usando as nossas capacidades cognitivas, que são várias, a gente pode ir se, né, aproximando e assimilando a realidade que está ao nosso entorno. Bom, a gente vai ver hoje uma discussão que diz respeito sobre a crença. E a crença também é um dos temas que normalmente é investigado pela epistemologia. O que é a crença? A crença é um estado, né, que nós temos quando tomamos uma certa afirmação como sendo verdadeira. Né? Quando eu acredito em algo, eu assumo que uma determinada afirmação ela é verdadeira. Isso é importante porque a gente tem uma conexão muito forte entre a crença e a verdade. Que conexão é essa? O fim da crença é a verdade. A crença ela visa a verdade. Não significa que ela vai conseguir atingir a verdade. Por isso mesmo nós temos crenças falsas e por isso mesmo a epistemologia está interessada em distinguir crenças falsas de crenças verdadeiras. Mas, no entanto, faz parte, digamos assim, do próprio entendimento do que é uma crença, que ela esteja mirando a verdade. Tanto é, se eu tenho razões para poder pensar que uma determinada afirmação é falsa, eu não consigo mais acreditar nessa afirmação, por mais que eu queira. Por exemplo,
Vamos supor que eu acredite que não há eh, cerveja na minha geladeira. E eu vou até a cozinha, abro a geladeira procurando outra coisa e vejo lá uma cerveja. Agora eu não posso continuar acreditando mais, certamente, que não há cerveja na minha geladeira, já que eu tenho informação de que há. Então não há como eu acreditar em algo, né, se eu tenho razões para poder pensar que isso é falso, como agora eu tenho razões para poder pensar que é falso, que não há, né, cerveja na minha geladeira. E isso acontece justamente porque a crença visa a verdade, né? O seu fim é a verdade. Faça o seguinte paralelo: imagine um arqueiro. O fim dele é atingir o centro do alvo, mas, no entanto, isso não significa que ele sempre vai atingir o centro do alvo. Muitas vezes ele vai errar até o alvo completamente, geralmente, especialmente se é um noviço na arte de atirar flechas. A mesma coisa acontece com o caso da crença. Nós queremos obter a verdade. A crença visa a verdade. Mas a gente pode falhar, certamente, porque somos seres falíveis e finitos. Então, por isso mesmo, temos essa preocupação em conseguir, né, melhorar a nossa capacidade de acreditar. Bom, o que é o assunto da ética da crença? O assunto da ética da crença é justamente tentar pensar quais são as consequências das nossas crenças, o que a gente vai exigir para que a gente possa ter crenças que a gente vai dizer que são não culpáveis. Já que se a gente não atende essas exigências, que vai ficar mais claro logo adiante por que a gente tem essas exigências, a gente poderia ser recriminado por não ter acreditado de um modo adequado, né? Então, vamos ver alguns casos para a gente poder examinar depois à luz do texto do Clifford. José, Antônio e Maria, eles têm as seguintes crenças, né? O José ele acredita que o aquecimento global ele não é causado pela ação humana, pois há, por exemplo, uma conspiração ambientalista contra o progresso econômico. Ele lê uma série de sites que tem uma série de, né, teorias da conspiração, que vão dizer que cientistas e várias pessoas das mídias estão confabulando para nos fazer pensar que o aquecimento global é causado pela ação humana, mas ele não é causado pela ação humana. Pode até haver aquecimento global, mas é por outras causas que não dizem respeito à atividade humana. A gente pode se perguntar, será que o José ele pode ter essa crença? Será que ele poderia ser recriminado por ter essa crença? O Antônio, ele acredita que vai curar, ele vai se curar, né, de um raro câncer que ele tem no coração. Mas o médico dele diz que as chances são pequenas, já está muito avançado. Para esse tipo de câncer é muito difícil obter, né, um tratamento que seja eficaz. Será que o Antônio poderia ser recriminado por manter essa crença a despeito do que lhe diz o seu médico? Bom, a Maria, ela acredita que o seu filho é inocente. No entanto, alguns vizinhos, os quais inclusive ela confia, são pessoas familiares, disseram para ela que viram, né, o filho dela furtando um chocolate no mercado. Então, será que a Maria poderia ser recriminada por ter essa crença, a despeito da evidência que ela tem, que o filho dela não é inocente? Então, vamos ver o que o texto do Clifford diz sobre esse assunto, né, do que a gente deveria fazer ao formar as nossas crenças. E aí depois a gente pode voltar para esses casos e pensar como que a gente poderia, né, responder a essas questões. Bom, então a ética da crença é justamente essa área da epistemologia e da ética também, como a gente vai ver mais à frente, que investiga aquilo que eu vou chamar de a normatividade da crença. Por que a normatividade da crença? Como eu estava dizendo para vocês, a crença ela visa a verdade e a gente pode avaliar, então, quando a gente acredita em algo, a gente pode avaliar se a gente está acreditando de um modo adequado ou inadequado. Do mesmo modo como no caso do arqueiro. Quando ele lança, né, as suas flechas, a gente pode avaliar se ele está fazendo bons lançamentos ou maus lançamentos. Como é uma atividade que é estruturada por um fim, no caso da crença, o fim é a verdade. No caso do arqueiro, o fim é atingir o centro do alvo. A gente pode avaliar, né, se as tentativas de atingir esse fim são boas ou são ruins. No caso da crença, se as tentativas de, né, acreditar no que é verdadeiro são, enfim, tentativas boas ou tentativas ruins. E isso é o que vai permitir, então,
que a gente tenha normas que vão mais ou menos dizer como que a gente deve crer. É isso que está sendo dito quando dizemos que há uma certa normatividade, né, em torno do fenômeno da crença. Normatividade, na verdade, é um termo que aparece abstrato, enfim, e causa, às vezes, alguma apreensão, mas basicamente a gente vai encontrar esse fenômeno da normatividade sempre que a gente tiver uma atividade que é estruturada em torno de um fim. E aí as tentativas de realizar esse fim poderão ser avaliadas em quão bem elas realizam, né, esse fim, elas atingem esse fim. No caso da crença, quão bem, né, as nossas crenças atingem a verdade, se elas estão tentando atingir a verdade do modo correto. Então isso cria uma certa dimensão avaliativa, né? Então a normatividade diz respeito a isso. A gente pode avaliar, né, os nossos atos de crença como sendo melhores ou piores em termos de atingir o fim da verdade. Então, o que nós queremos saber, no fundo, é quais são as normas, né, que a gente deve atender quando a gente está crendo, né? O que eu devo fazer ao formar as minhas crenças? É isso que o debate da ética da crença está sugerindo que a gente deva investigar. E a questão da ética aqui vai entrar porque, por conta das consequências das nossas crenças, como a gente vai ver, a gente vai ter que atentar justamente para a qualidade das nossas crenças. Porque as nossas crenças podem afetar outras pessoas com prejuízos, eventualmente, então, isso vai ter um impacto sobre como nós devemos formar as nossas crenças. Por isso, então, esse assunto, né, ficou sendo rotulado como a ética da crença. Então, são perguntas que a gente precisa responder, né? Quais são essas normas, então? Exatamente o que eu devo fazer quando eu vou acreditar em algo? Qual que é a natureza, né, dessas normas? Os filósofos estão sempre pensando em termos da natureza das coisas, eles querem saber qual que é a natureza das coisas. Mas eles também querem, né, e isso ainda mais aqui na perspectiva da epistemologia, eles querem saber, bom, quais são as justificativas, qual é o fundamento, quais são as razões para essas normas. Por que eu deveria segui-las, né? Não adianta nada eu apresentar essas normas e uma pessoa não se sentindo motivada, por exemplo, a seguir essas normas. Ela, não vejo razão por que eu não poderia ter crenças do jeito que eu quiser, por exemplo. Então eu preciso oferecer uma motivação, uma razão para essas normas. E é isso que precisa ser respondido também, e a gente vai tentar ver o que o Clifford no texto diz para nós acerca dessas três questões. Então, isso só para introduzir o que é esse assunto, né? A ética da crença. Eu acho que ajuda aí um pouquinho na hora de atacar o texto e entender exatamente o que o Clifford está fazendo. Bom, antes de entrar nos casos, né, que o Clifford inicia, né, com os quais o Clifford inicia o seu texto, só um pouquinho aqui de contexto, né? O William Clifford, ele é um matemático, filósofo, físico aí do século XIX, e escreve várias coisas na área da matemática e tem alguns ensaios na área de filosofia, ficou muito conhecido por conta desse artigo, né, A Ética da Crença. Mas é importante aqui também oferecer o contexto de onde esse artigo, né, onde ele se inseriu. Na verdade, ele nasce de um ciclo de conferências, foram dadas por uma série de autores e outros indivíduos, sobre o seguinte tema, né? Todos eles estavam preocupados em investigar se é legítimo aceitar o testemunho acerca de milagres. Então essa era a questão, digamos assim, que Clifford estava tentando responder e outras pessoas, né, nesse ciclo de palestras estavam tentando responder. Então não é à toa que a segunda parte do ensaio é toda ela dedicada, né, ao testemunho. E a gente vai falar um pouco, sobre isso também mais à frente. De qualquer modo, para poder falar sobre o testemunho, em especial para poder falar sobre o testemunho, né, acerca de situações, né, enfim, milagrosas, o Clifford ele vai, né, tecer uma série de comentários gerais sobre quando, né, nós podemos acreditar em algo. Com base nessa, né, digamos assim, tese mais geral do que se espera da crença, aí depois ele vai responder, né, no caso do testemunho, quando que seria razoável aceitar, né, acreditar no testemunho de uma outra pessoa. Claro, então, que
A proposta dele tem repercussão mais geral e certamente tem interesse no nosso cotidiano. E a gente vai ver isso e a gente pode discutir isso, certamente devemos discutir isso quando a gente pensa, né, casos que a gente encontra na nossa vida cotidiana, na nossa vida pública, que podem ser aqui iluminados, né, por essa discussão sobre a ética da crença. Vamos pegar o primeiro caso, que é o caso do armador, né? O armador é um sujeito que ele é responsável por aferir, né, se os navios estão em boas condições, né, de navegação. Vamos supor que ele é responsável por um navio aqui em particular, que está ancorado no porto e ele precisa, né, enfim, dar o aval, né, de que esse navio está ou não está em condições de segurança para voltar ao mar. Só que o nosso armador, ele está com pressa e ele decide não fazer a avaliação, né, com todo o cuidado que normalmente é esperado, né, que ele faça. Mas ele não é uma pessoa completamente assim desonesta, ele acredita sinceramente que o navio está em boas condições. Mas simplesmente porque ele está com pressa, ele está com essa pressa, isso aqui acaba impedindo ele de fazer esse exame, mas ele tem uma convicção de que o navio está bem, né? Ele faz o seguinte raciocínio: ah, esse navio já foi e voltou tantas vezes, então ele certamente está em boas condições, ele é seguro. E além disso, é um navio que vai carregar várias pessoas, né, de um lado do continente para o outro. É de se esperar que a providência divina, né, ela vai cuidar dessas pessoas. Só que esse armador ele também sabe que esse navio ele tem alguns problemas de estrutura, né, como é dito aí no texto do Clifford. Aí a pergunta é: bom, será que o nosso armador ele poderia ter formado a crença, como ele formou, de que o navio estava em boas condições de navegação? E aqui a gente pode pensar dois cenários, né? Ele acredita que esse navio está em boas condições, ele libera o navio para navegação e o navio naufraga. O que acontece? Bom, várias pessoas vão perder as suas vidas. E a gente pode pensar uma segunda circunstância. Ele libera, ele acredita, né, que o navio está em boas condições para navegação. Ele libera o navio não naufraga. Nada acontece, ninguém perde a sua vida. E a pergunta do Clifford é: bom, nós vamos responsabilizar, nós vamos dizer que a crença desse amador ela é inadequada, ela é culpável, né? Enfim, no sentido em que ele não deveria ter tido essa crença, ele deveria ter examinado mais o navio. Ele vai dizer que sim, o Clifford vai dizer claramente que sim, que o nosso amador ele deveria ter examinado com mais cuidado o navio. Tanto é, no primeiro caso, claramente, né, as pessoas sofreram as consequências, né, perdendo as suas vidas, por ele não ter feito esse exame minucioso. Só que o Clifford vai perguntar: bom, e no segundo caso, em que nada acontece, seria o nosso amador também culpado? Ele vai dizer que sim, também. Porque, veja, o navio de fato estava em boas condições de segurança, mas o nosso amador não tinha nenhuma razão para poder pensar isso. Muito facilmente, né, essa crença poderia ser falsa. Calhou de não ser, mas ele não tinha razões para poder pensar que ela era de fato verdadeira. Os argumentos que ele apresentou são muito ruins. A gente imagina, por exemplo, o caso, o primeiro argumento: o navio foi e voltou várias vezes, então ele vai e volta mais uma vez. Bom, na verdade, toda vez que o navio sai, ele se desgasta, né? Imagina todo o atrito que ele tem com as águas do oceano, né? As tempestades que eventualmente enfrentam, ainda mais se a gente sabe que ele já tem um certo problema de estrutura. Então, na verdade, o raciocínio que ele deveria ter feito é: bom, talvez agora ele esteja em piores condições, agora que ele acabou de voltar, do que ele estava antes. E a segunda consideração, bom, sem entrar na questão da existência ou não do Deus teísta, a gente não tem nenhuma razão para poder pensar que ele esteja intervindo, né? Acidentes acontecem a todo tempo. Pessoas morrem em acidentes, em desastres naturais, e não parece que tenha havido, né, qualquer tipo de intervenção. Não há nenhuma razão para poder pensar que ele iria intervir, né, favoravelmente nesse caso do navio em particular. Muito embora ele tenha formado essa sua crença de modo sincero, né, não foi leviano nesse sentido,
mas por outro lado ele não fez exatamente aquilo que se esperava dele. Nesse sentido, ele foi negligente, ele foi irresponsável na formação da sua crença. O que se esperava é que ele formasse a sua crença com base em indícios suficientes, né? É isso que o Clifford vai sustentar. E não seria muito diferente se o navio, por sorte, esse é o ponto, por sorte, ele estivesse em boas condições, né? Ainda assim, o nosso armador não teria o direito de ter formado essa crença, né? Muito facilmente ele poderia estar enganado e aí as consequências ruins, né, se seguiriam. Bom, tem um segundo caso, que é o da acusação infundada. São indivíduos que fazem uma acusação sem base em nenhuma evidência. E aí a gente pode pensar, né, as duas situações. A acusação se verifica verdadeira ou a acusação se verifica falsa. E a gente vai se perguntar se essas pessoas que fazem essa acusação estavam ou não legitimadas a fazer essa acusação, mesmo que elas não tivessem absolutamente nenhum indício acerca desse ato, né, está sendo atribuído a outras pessoas. No caso aqui em especial, você tinha uma série de indivíduos que pregavam, que moram numa ilha e pregavam uma certa doutrina não consensual, e então esse grupo, esse outro grupo de pessoas lança, né, uma acusação muito grave, muito provavelmente porque elas não gostam dessa doutrina não consensual, se sentem desconfortável com ela, então lançam acusações levianas acerca dessas pessoas, que elas estão doutrinando e raptando até crianças para poder doutriná-las, né, nessa doutrina não consensual. Elas não têm nenhuma evidência, esse é o ponto importante. Na hora que fazem essa acusação pública, pensa então nas repercussões que isso pode ter, no modo como isso pode afetar as pessoas, né, que professam essa doutrina, prejuízos que isso pode acarretar, né, a essas pessoas. Bom, eu vou deixar aqui esse caso, a gente pode até voltar a discutir ele em aula. Eu gostaria de deixar uma pergunta, né? O quão similar, de fato, e análogo ele é ao primeiro caso? Em grande medida ele é, mas será que ele é completamente similar ao primeiro caso? Então pense um pouco sobre o assunto. De qualquer modo, a estratégia aqui é a mesma. Claramente parece que é muito inadequado a gente fazer acusações sem ter nenhuma evidência, né, para essas acusações. A gente fere, por exemplo, a presunção de inocência que as pessoas todas deveriam ter. Então há um prejuízo aí que obviamente está sendo feito se você acusa, né, de modo leviano. E isso seria então uma crença culpável. Você acreditar que uma pessoa é culpada de algo sem ter evidência, né, de que ela é efetivamente culpável, sem ter evidência, né, de que ela realmente cometeu aquele crime que você está acusando. O culpável, na verdade, é você, por ter formado essa crença sem base em indício algum, né? Você violou a presunção de inocência que aquela pessoa deveria ter e que você gostaria que, por exemplo, todos tivessem em relação a você mesmo, não é mesmo? Bom, então no caso do amador, a gente vai dizer que ele é culpável, né? Ele é culpado por acreditar que o navio está em boas condições de navegação, porque ele não fez a investigação adequada. E isso é indiferente se o navio naufraga ou não. Em qualquer um dos casos, o que ele poderia ter feito? O que ele poderia ter feito é justamente uma investigação mais adequada. Ele poderia ter examinado o navio. Bom, alguns vão dizer que nesse caso, talvez a falha não esteja tanto na crença do nosso amador, mas na ação. Alguns poderiam dizer, bom, não tem tanto problema assim que o amador acredite que o navio está em boas condições. O problema foi ele ter liberado o navio para navegação. Se ele tivesse acreditado nisso, como ele acreditou, mas não tivesse liberado o navio sem ter feito a inspeção, não teria problema algum. Mas será que a gente pode pensar nesses termos, né? O próprio Clifford ele levanta essa objeção, né? Já que ele está dizendo que a culpa está na crença, não só na ação. O problema é que essa ação de ter liberado o navio só foi possível por conta da crença, né, que ele teve. Aí o que está sendo dito aqui agora é que, bom, mas ele poderia ter tido essa crença e não ter agido. Ele poderia ter reservado para si aquela crença e não ter realizado a ação de liberar o navio. Então a culpa tem que ser só na ação. A culpa não vai até a crença.
Mas aí o Clifford vai se perguntar, bom, mas será que a gente pode de fato separar assim crença de ação? E será que de fato a gente pode pensar que se o nosso amador tivesse essa crença prévia, ele poderia, por exemplo, porque qual que é o problema dele? O problema dele foi não ter feito a inspeção, não é isso? Não ter feito a inspeção e ter liberado o navio sem ter feito essa inspeção. Esse é o problema que está sendo dito aqui que ele tem. Mas aí a pergunta que o Cliff vai fazer, bom, mas será que ele poderia ter feito essa inspeção, né, de um modo adequado, já acreditando previamente que o navio está em boas condições de segurança? E o Clifford vai dizer que é muito difícil esperar que ele pudesse fazer essa investigação de modo adequado, né? Imagina, o nosso amador já crê previamente, através daqueles argumentos que foram apresentados, que eu já disse que são ruins, mas ele já crê previamente que o navio está em ótimas condições. E aí ele vai andando, fazendo a sua inspeção, muito provavelmente a atenção dele vai estar bem menos aguçada do que ela estaria se ele estivesse com dúvidas, né? Detalhes não passariam desapercebidos nesse último caso, em que ele ainda está com dúvida, certamente vão passar, né, de modo desapercebido, se ele já está com a convicção e está tranquilo de que o navio está seguro. Então, ele não vai conseguir cumprir, inclusive, a ação que é esperada dele de fazer o exame, né, adequado para poder liberar o navio. Então, essa ideia de colocar a responsabilidade só na ação e não colocar a responsabilidade também na crença parece inadequada. E a outra razão é que não temos como, de fato, separar completamente crença de ação. A crença é uma espécie de disposição, né, para a gente poder agir. Então, se você não consegue ver, se não tem nenhuma conexão com a ação, a gente diria que nem tem crença. Então, um sujeito que talvez diga que tem uma certa crença religiosa, mas ele nunca ora, ele nunca mostra uma certa reverência. E o ponto aqui não é de nós estarmos observando essa pessoa, não. Mesmo que ela esteja completamente isolada, mas essa crença não deixa nenhum rastro, né, digamos assim, na vida da pessoa, então no fundo, ela não tem essa crença. Então, essa ideia de que a gente poderia desconectar, né, a crença da ação, ela parece também bastante suspeita. Mas o ponto principal é que o sujeito não poderia ter feito a ação de investigar adequadamente se ele já tivesse essa crença prévia. A mesma coisa acontece então na acusação. Então, o sujeito que acusa alguém, né, sem ter evidência para poder fazer essa acusação, porque ele já crê previamente que aquela pessoa é culpada de ter cometido um determinado crime, ela já se encontra numa condição bastante inadequada para poder avaliar, né, se aquela pessoa é culpada ou não, para poder investigar, na verdade, se aquela pessoa de fato cometeu aquele crime que ela está atribuindo a ela. Então, ele, muito provavelmente, quem está acusando já vai enviesado, já vai colher só as evidências que são favoráveis e vai, muito provavelmente, rejeitar as evidências, né, que mostram que aquela pessoa, no fundo, né, era inocente. Então, culpado aqui, na verdade, é quem já acredita previamente que alguém é culpado sem ter evidência alguma de que aquela pessoa é culpada. Não compromete, né, a nossa capacidade de investigação se a gente já crê previamente que algo, né, é o caso. Seja aqui que o navio está seguro, seja que aquelas pessoas, enfim, são culpadas de um determinado crime e assim por diante. O ponto é que a crença, vai dizer o Cliff, ela tem que resultar da investigação, ela não pode anteceder a investigação. É esse que é o erro que o nosso amador ele está aqui cometendo. Bom, o que a gente deve exigir, então, se a gente pensa no caso do amador, né? Qual que é a norma da crença? O que ele deveria ter feito? Já está mais ou menos claro, né? Certamente ele deveria ter feito o exame, era isso que se esperava dele, né? Claro, não sou amador, não sei exatamente tudo aquilo que deve ser inspecionado, mas a área, né, certamente já condensou exatamente o que ele precisa olhar, quais são as estruturas que efetivamente são mais relevantes, mais importantes de se olhar. É uma área que certamente está em evolução, na medida em que os próprios navios, as embarcações estão em evolução, e o nosso amador, se é competente, ele tem que seguir, né, certamente, todos esses parâmetros que a própria área, né, estipulam como sendo importantes. Mas do ponto de vista mais geral, o que ele precisava fazer, certamente, é olhar para os indícios, né?
Aqui tem algumas outras respostas que poderiam ser dadas, né, e acho que é importante a gente só mencionar para poder deixar claro, né, qual que é o caminho que o Clifford ele está adotando, né. Então a gente poderia dizer, olha, o problema do Clifford é que ele certamente é porque ele acreditou sem ter indício algum, mas ele deveria acreditar só naquilo que ele sabe que é verdadeiro. Ele deveria ter conhecimento. Aí a pergunta é, bom, será que exigir conhecimento talvez não seja muito exigente, né? A gente pensa, por exemplo, nos cientistas do passado. Pensa, por exemplo, nos geocentristas, né, que acreditavam que o Sol gira em torno da Terra e não o contrário. Os astrônomos, enfim, do período medieval e até o início da modernidade, antes de Copérnico. As pessoas faziam experimentos, faziam teorias, faziam previsões muito acertadas. Será que eles não tinham razões para poder acreditar no que eles acreditavam? Não, eles tinham certamente boas razões. A gente não pode dizer que eles sabiam, né, enfim, que né, o Sol gira em torno da Terra. Né? Hoje a gente sabe que é o contrário. A Terra gira em torno do Sol. Então eles pensavam que sabiam, é isso que a gente diria. Mas a gente não vai dizer que essas pessoas eram recrimináveis nas suas crenças. Eles estavam nas melhores condições possíveis, né, dado aquilo que eles sabiam na época. Então eles tinham as crenças que deveriam ter, né, esses astrônomos. Eles não estavam acreditando sem ter razões. Eles tinham razões e tinham boas razões. Só que essas razões não eram suficientes para o conhecimento. Bom, então parece que exigir o conhecimento é muito exagerado, porque se a gente exigisse isso, a gente diria que essas pessoas eram irresponsáveis por terem acreditado antes de saber, né, de modo mais seguro, o que é verdadeiro, o que é falso. Então parece que é exigir demais. Então essa não parece ser uma boa resposta. A resposta mais adequada é a que é dada pelo Clifford. Não vai exigir conhecimento, eu só posso acreditar naquilo que eu sei, né, seguramente, definitivamente que é verdadeiro. Não. Basta que eu tenha algumas razões, alguns indícios, né, que apontam para a verdade da crença. Isso será suficiente, né, certamente, para acreditar. Eu não posso acreditar sem indício algum. Eu tenho de acreditar com uma série de indícios que sejam relativamente fortes. Como ele vai dizer, é sempre incorreto, em todo lado, para qualquer pessoa, acreditar, seja no que for, com base em indícios, né, insuficientes. Veja que é uma tese bastante geral e logo logo a gente já vai ter que discutir isso, né? Por quê? Porque ele começou com casos onde claramente parece que tem um problema ali. Aquela crença, a crença do amador, ela serviu de base para um curso de ação, liberaram o navio para navegação e esse curso de ação pode, né, em um caso, levar prejuízo para outras pessoas. E é por isso que a gente vai exigir, bom, ele deveria ter acreditado com mais responsabilidade. Outras pessoas dependiam dele nesse assunto. Aí a gente precisa se perguntar, bom, mas isso vale para toda a crença? Essa crença é muito específica, né? A mesma coisa no caso da acusação. Certamente ali também, muito facilmente, você acusa alguém sem indício algum, você está violando a presunção de inocência daquela pessoa. Ok, isso eu consigo entender, mas será que isso vai valer para todo tipo de crença? Então a gente já chega lá daqui a pouco. Mas só um outro ponto que eu queria mencionar aqui é que muitos depois criticaram um pouco o Clifford, não que a tese dele está incorreta, mas ele deixa de lado aquelas situações, ele está muito preocupado se as pessoas estão acreditando com base em indícios suficientes. Mas ele deixa de lado situações em que a pessoa talvez tivesse os indícios, então ela está bem informada, ela recebeu as informações, mas por conta de uma série de outros fatores, ela ainda assim não acredita naquilo que os indícios, né, se fossem levados a sério, né, levariam a acreditar. Então, o sujeito recebe informação segura através de estudos científicos, por exemplo, que pesticidas estão causando uma série de danos, por exemplo, à população de abelhas, um certo tipo de pesticida. Mas essa pessoa, ela, enfim, é uma fazendeira que usa esses pesticidas nas suas lavouras e tem então motivações para não acreditar que isso seja verdade, e acaba então não crendo nessa informação que ela recebeu que vamos supor seja fidedigna, né? Seja de fato confiável. Então,
vários autores e autoras vão dizer que, nesse caso, também é um problema tão grave quanto na primeira situação que a gente viu até agora, que a pessoa está acreditando sem ter indícios. Também é ruim não acreditar quando você tem os indícios. E aí alguns sugerem uma reformulação, né, da tese do Clifford, que é dizer o seguinte: a gente deve ajustar a crença à evidência. A nossa crença sempre tem que estar em consonância com a evidência, dos dois lados. Eu devo acreditar com evidência, e se eu tenho evidência, eu tenho que ter a crença também. Bom, para o fim da nossa discussão, a gente vai manter aqui mais próximo do Clifford, mas eu só queria chamar a atenção que, de fato, ele não menciona esses casos e muita gente chamou a atenção para isso. Bom, qual que é a justificativa para a nossa norma? O que a gente pode fazer para justificar essa tese geral? Então, eu vou oferecer aqui, isso não está tão explícito no texto, isso vem dos debates que aparecem depois, né, desse texto do Clifford, como já faz bastante tempo que esse texto foi publicado, mais de 100 anos, e muita discussão, né, já rolou, né, em cima desse texto. Então, tem basicamente duas maneiras da gente justificar essa norma, né, de que a gente tem que acreditar só com base em indícios suficientes. Uma vai se basear na ética, que a gente chama de uma ética consequencialista, né? Às vezes também chamada de utilitarista, embora possa ter diferença entre as duas coisas. Mas o que vai nos interessar aqui é o seguinte: a gente tem que olhar para os efeitos da crença. Se os efeitos forem mais maléficos, né, do que benéficos, então essa crença ela é recriminável. Você não deveria ter tido, por exemplo, essa crença. E o problema das crenças, então, infundadas, que são justamente essas que não são baseadas em boas razões, é que normalmente elas vão ter consequências ruins. A probabilidade delas serem falsas é grande, e aí você vai ter ações desajustadas, né, com respeito ao seu ambiente, a respeito à sua realidade, já que, em sendo falsas, você vai quebrar, né, a cara. Então a gente deve evitar, tanto quanto possível, né, crenças infundadas que majoritariamente são falsas. Eventualmente, elas podem ser verdadeiras, mas como a gente viu, meramente um caso de sorte, já que você não tinha nenhuma razão para poder pensar que elas eram verdadeiras, né? Mas isso pode acontecer, esse é o problema, né? Então, se eu estou olhando só para as consequências, né, das ações, então vamos imaginar o segundo caso. Eu estou olhando para as consequências da crença de que o navio é seguro. Mas vamos supor que de fato o navio seja seguro. Bom, as consequências dessa crença é que o nosso amador vai liberar o navio para a navegação. Mas como o navio está em condições seguras, enfim, nada vai acontecer. Mas essa justificação consequencialista, ela tem dificuldade aqui nesse caso, porque na situação em que a crença, por sorte, é verdadeira, ele acredita que o navio é seguro, sem ter feito o exame, mas o navio está seguro de fato. Não vai ter consequências ruins, ninguém vai ser prejudicado, não vai naufragar, ninguém vai morrer, ninguém vai perder a sua vida. Então, como que eu digo que, de fato, como o Clifford disse efetivamente, né, que ele era igualmente culpado nessa circunstância? Bom, aqui a gente precisa ver qual que é o prejuízo que está sendo feito às pessoas, mesmo nessa segunda circunstância. Porque tem um prejuízo aí também sendo feito. Muito embora elas não vão perder a sua vida, esse indivíduo colocou elas numa situação de risco, né? Dadas as evidências que ele tinha, dado aquilo que ele presumia, né, ou ele poderia estar em condições de presumir que seria o caso, ele estava colocando essas pessoas numa situação de risco, já que ele não tinha evidência para poder pensar de fato que o navio estava em condições de segurança. Então, em relação ao que ele de fato, né, acumulou em termos de evidência, havia uma situação de risco, porque muito fácil poderia se revelar então que ele estava enganado, já que ele não fez o exame. E ele colocou essas pessoas numa situação de risco sem ter consultado. Uma coisa seria ele ter consultado cada uma delas e dito: olha, eu não fiz o exame do navio. Vocês querem ainda assim embarcar? Vai por conta própria e risco. Aí tudo bem, elas assumiram o risco. Queriam muito ir de qualquer jeito, mesmo sabendo que, enfim, não tinha nenhuma avaliação ali da situação de segurança do navio. Mas ele não fez isso. Então, ao ter colocado o navio, né,
navegação, liberado, né, o navio, ele colocou essas pessoas em uma situação de risco, ainda que esse risco não se materialize. Ainda assim, um prejuízo foi feito. Então, crenças infundadas, elas colocam as outras pessoas em situação de risco. E essa é uma razão pela qual, tanto ela sendo verdadeira, né, como ela sendo falsa, essas crenças infundadas, né, elas são inadequadas, elas vão gerar prejuízo. E tem uma outra consideração que o Clifford vai fazer. Lembra que eu fiz a pergunta, bom, no caso do amador é muito claro, e a gente está vendo aqui quais são as consequências que isso pode ter. Se a crença é falsa, as pessoas vão morrer, e se ela não é falsa, de qualquer modo, as pessoas foram colocadas em uma situação de risco sem que elas fossem consultadas, isso também é um prejuízo. Mas tem outras crenças que talvez, enfim, não tenham, né? Enfim, não cause absolutamente mal a ninguém. Ou parece não ensejar nenhum tipo de curso de ação que vai, né, gerar prejuízos a terceiros. E então a tese do Clifford pode atingir, né, algumas crenças, mas não atinge todas as crenças, porque veja, esse é o ponto central do texto dele. Por que que isso gerou tanta discussão? Não é tanto por conta desses casos, mas porque ele está extraindo disso uma tese geral. E a gente quer saber se isso vale para todas as nossas crenças. Então imagina a crença, enfim, numa deidade qualquer, enfim, qualquer religião que você imaginar. E a gente pode pensar, bom, o que mal pode haver nisso? Vamos supor, a pessoa não tem nenhuma boa razão, nenhuma prova da existência, né, dessa deidade, e ela acredita nela e vai dizer, bom, mas nenhum mal está sendo feito com isso. Nenhuma consequência indesejável, né, está se seguindo daqui. Então não parece que a norma do Clifford, né, que ele está sugerindo para a gente, atinge absolutamente todas as crenças. Bom, aí ele tem alguns comentários que vão dizer o seguinte: olha, qualquer crença infundada, ela vai acabar fomentando, né, o hábito da credulidade. Você começa a acreditar aqui e ali, sem base em evidência alguma, então você vai se tornando, né, aos poucos, uma pessoa crédula. Isso vai minando, né, as suas capacidades de investigação, de juízo, né? Em vez de você ser cada vez mais alguém rigoroso com respeito no que acredita, você vai se tornando alguém cada vez menos rigoroso com o que você acredita. Isso pode ser imediatamente, isso é imediatamente um malefício para si mesmo, mas isso vai acabar gerando um prejuízo social também. Porque, querendo ou não querendo, as nossas ações elas servem de exemplo para as outras pessoas. Se você começa a agir de modo crédulo, isso acaba servindo como um motivador, como uma espécie de razão para que as outras pessoas que estão ao seu redor também adotem, né, perspectivas de credulidade muito semelhantes. Se eu mostro que eu tenho pouco valor, né, e acreditar de modo infundado, num certo sentido, é mostrar que eu dou pouco valor em atingir a verdade, né, não estou sendo rigoroso em tentar atingir a verdade, então as outras pessoas também não vão se sentir coagidas, né? Não vão se sentir motivadas, não precisa ser coagidas, motivadas a também buscar a verdade de modo mais rigoroso. Elas vão também ser mais relaxadas. Então, se eu não me importo muito com a verdade, elas têm uma razão a menos também para se importar com a verdade, muito menos também quando falam comigo. Bom, esse sujeito já não se importa tanto assim, ele é crédulo, eu posso dizer qualquer coisa para esse indivíduo. Ele nem vai me questionar, nem vai se perguntar, bom, mas você sabe isso mesmo que você está dizendo? Né? Então, isso acaba gerando, né, uma situação. É claro que ele não está dizendo que um ato crédulo simplesmente vai gerar uma comunidade crédula, mas ele está dizendo que, em termos de incentivo, isso é de fato um malefício que se segue, né, daquela crença infundada. Então, no fundo, qualquer crença que você imaginar, ela vai ter uma consequência maléfica, que é justamente a motivação, né, o fomento da credulidade. É um mal social, porque na medida em que ele se espalha, aí você tem toda uma comunidade que de fato vai ter, então, a sua capacidade de conhecimento severamente prejudicada. Se ela é muito crédula, então certamente ela vai estar fadada também a perecer, né, essa comunidade ao longo do tempo. Pode demorar, mas certamente a realidade vai ser cruel com uma comunidade que tem, né, um alto nível, né, de credulidade.
Bom, essa perspectiva de justificar, né, a norma do Clifford pela ótica, né, consequencialista, tem algumas dificuldades. Porque o que a gente está fazendo? A gente está pegando a crença e está vendo as suas consequências. E a gente viu os casos que a gente estava discutindo até agora, consequências indesejáveis, consequências morais, né, indesejáveis. Por isso mesmo, não é o assunto a ética da crença. As pessoas morrem, as pessoas, enfim, vão ficando cada vez mais crédulas, e isso vai ser prejuízos, né, para essas pessoas. E por conta disso, a gente vai, então, exigir da crença, né, que ela seja apoiada em indícios, né, mais rigorosos, suficientes, para justamente, né, impedir essas consequências. Se a crença tivesse sido obtida de modo mais rigoroso, então, né, de fato, você não teria essas consequências, você não teria credulidade, você não teria, enfim, o naufrágio do navio e assim por diante. Então, para evitar as consequências ruins, você exige, né, do agente que ele creia só com base em indícios suficientes. Porém, a gente pode ter uma situação em que uma crença infundada ela é benéfica, e isso, mais benéfica do que maléfica, já que, pelo que foi dito anteriormente, toda crença infundada vai ter pelo menos um pouquinho de prejuízo, já que ela fomenta a credulidade seria algo ruim, em geral, né? Especialmente quando se espalha socialmente. Mas no bojo, quando a gente pensa numa ótica consequencialista ou utilitarista, você pega, né, uma crença ou uma ação, olha para suas consequências, aí você vai ter, algumas são boas, outras são ruins, né, algumas vão prejudicar mais, outras vão prejudicar menos, e o que você tem que fazer é uma análise global. Bom, tomando no conjunto, ela faz mais bem ou mais mal? Se ela faz mais bem, então essa ação, essa crença não tem nenhum problema. Se ela faz mais mal, então ela certamente ela vai ser problemática. Então a dificuldade, quando a gente avalia, né, a norma do Clifford só por uma ótica consequencialista, é que a gente vai ter que levar em consideração situações que têm crenças que podem ser benéficas, mas infundadas. E eu já vou falar mais delas um pouco à frente, porque é o que o William James vai fazer. Ele responde, né, a esse texto do Clifford, ele escreve, né, a vontade de acreditar, como uma resposta, né, a esse texto do Clifford que foi apresentado, que parece ter consequências assim, muito severas, por exemplo, para as crenças religiosas. E o William James está querendo defender, né, um lugar para as crenças religiosas. Talvez o mal da credulidade, que ele até pode aceitar que está ali presente, ele pode ser, né, suplantado por outros benefícios. E a gente já volta a eles. Mas a gente pode ter outras situações também, de crenças que são maléficas e, porém, justificadas. Então, o sujeito tem evidência para aquela crença, mas, no entanto, ela causa mais mal acreditar naquilo do que não acreditar. Então, pode haver verdades que são muito dolorosas, por exemplo. E mesmo que o indivíduo tenha razões para poder pensar que aquilo é verdadeiro, talvez para ele fosse melhor não acreditar naquilo. Então, pode ser muito doloroso, por exemplo, para um pai descobrir que o seu filho é profundamente desonesto. Então, talvez para. E vamos supor que testemunhas, né, enfim, muito fidedignas, dizem isso para ele, né, mostram, né, situações onde ele realmente, o seu filho se comportou de modo desonesto. Ele tem evidências, e essa crença talvez, né, enfim, acabe comprometendo, né, digamos assim, o bem-estar daquele pai por anos, né, entra em depressão, se sente culpado, mesmo que talvez ele não tenha culpa alguma, enfim, as situações na vida são bastante complexas, mas o ponto é que isso poderia acontecer. A gente poderia dizer, bom, se o que vale são só as consequências, então, nesse caso, as consequências foram mais prejudiciais do que benéficas, ainda que a crença, no fundo, estivesse justificada. Então, essa justificativa para a norma do Clifford, ela tem essa limitação. Muito embora, na maior parte dos casos, ela capture bem, né, o que está acontecendo, né? O amador ele não poderia ter tido a crença que ele teve, porque ele colocou as pessoas numa situação de risco, né? Quer o navio naufrague, quer ele não, enfim, naufrague, as pessoas foram colocadas numa situação de risco, isso é um prejuízo. Então, isso parece ser importante de fato. As nossas crenças têm consequências para terceiros. E é por isso que a gente tem que ser zeloso com respeito a elas. Mas, no entanto, enquanto uma justificativa para a norma geral,
ela esbarra nessas dificuldades, que inclusive foram exploradas, né, então, por outros autores, como eu já mencionei. Aí eu já vou voltar daqui a pouquinho nesse caso aqui de crenças benéficas, né, porém infundadas. Mas antes disso, vou falar de uma outra maneira de a gente encarar a norma do Clifford, que está baseada aqui um pouco naquilo que a gente chamaria de uma justificativa, né, deontológica, baseada então numa moral, enfim, dos deveres, ou numa moral kantiana, né? Então, só para dar um contexto, né, na ética a gente tem basicamente três grandes abordagens, né, sobre como que a gente avalia as ações das pessoas. A gente tem, então, justamente a abordagem consequencialista, que a gente vai olhar para as consequências da ação, e a partir do que vai acontecer dessas consequências, a gente vai poder avaliar se a ação é boa ou má. E a gente tem a abordagem deontológica, que ela vai olhar, na verdade, mais pela intenção. O que importa não é tantas consequências, o que importa é a intenção do agente, e se aquela intenção ela pode ser universalizável, né? Se aquela motivação que o indivíduo teve, ela não era meramente casual, mas era uma que as outras pessoas poderiam ter tido também, se ela se encontrasse naquela circunstância. Ela precisa ser universalizável. E a gente tem uma terceira abordagem, que é a abordagem das virtudes, né? Que está ancorada, por exemplo, na filosofia do Aristóteles. Então, quando a gente vai avaliar uma ação, a gente avalia, na verdade, o agente primeiro. A gente avalia se aquela ação ela foi o resultado, né, de virtudes morais e intelectuais. Se sim, a ação pode ser considerada uma boa ação, se não, essa ação não vai ser considerada uma boa ação. Mas então o que a gente precisa ter é uma filosofia do que são essas virtudes morais e intelectuais. Aqui no caso, tanto da perspectiva consequencialista quanto da perspectiva deontológica, eu não preciso ter, né, uma filosofia acerca de virtudes, né, morais, intelectuais, acerca do caráter, né, do que o ser humano é. Eu posso avaliar a ação diretamente com base em determinadas normas, né? No caso, as consequências, ou no caso aqui da justificativa deontológica, eu olho para a intenção do agente, como que ele estava motivado na hora que ele agiu, e se essa motivação é uma que poderia ser universalizada, né? Então, se a gente parte da perspectiva deontológica, a gente diria que, bom, uma das obrigações que parece que é universalizável, né, uma motivação que a gente deveria ter para as nossas ações, e, portanto, engendrando, inclusive, uma obrigação moral, é de não prejudicar as outras pessoas, né? Isso é algo que não vai gerar nenhum... se a gente universaliza, né, todo mundo tem a obrigação de não prejudicar os outros, isso não vai gerar nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Imagina uma outra ação, quebrar promessas, né? Eu posso universalizar isso? Eu não posso universalizar isso, porque se eu quebro a promessa, você quebra a promessa, outras pessoas quebram a promessa, então a própria instituição da promessa, ela perde o seu sentido, né? Então a gente perde se a ação de quebrar promessas, ela se torna, né, algo universalizável, né? Então essa é uma razão pela qual nós não deveríamos, no fundo, então, quebrar promessas, né? E a mesma coisa que a gente pensa com respeito à obrigação moral de não prejudicar as outras pessoas. Bom, se a gente tem essa obrigação, uma das maneiras da gente atender essa obrigação de não prejudicar as outras pessoas é justamente tentar minimizar, colocar essas pessoas numa situação de risco. E uma das maneiras pelas quais a gente tenta minimizar, colocar essas pessoas numa situação de risco, é justamente tendo crenças que são baseadas em indícios. Porque se eu tenho crenças infundadas, eu vou, na verdade, ao contrário, é maximizar a possibilidade de colocar essas pessoas numa situação de risco. E veja que aqui eu não tenho aquele problema que apareceu na discussão anterior com respeito à justificativa consequencialista, que era o caso em que, bom, o navio é de fato seguro, apesar de eu não ter tido a crença, né, de um modo adequado, mas o navio é seguro e eu não vou ter consequências ruins. Porque aqui pouco importa, na verdade, as consequências. Aqui importa, na verdade, a sua intenção. E quando você acredita, né, sem base em indícios suficientes, você não está tentando minimizar o risco de prejudicar essas outras pessoas. Então você está falhando em considerar essas outras pessoas. Você não está fazendo aquilo que você deve às outras pessoas
no sentido em que você tem a obrigação moral de não prejudicar as outras pessoas. Aí você deve considerá-las nas suas ações. No caso aqui, nas suas crenças também, nas suas atitudes, né? Que a gente chama de atitudes doxásticas, né? Que são os atos de crer. Então você falhou em tentar minimizar o risco de prejudicar os outros. Isso pouco importa se esse risco vai se materializar ou não, porque, novamente, nessa perspectiva aqui deontológica, a gente não está olhando para as consequências, a gente está olhando para a intenção do agente. E acreditar sem base em indício suficiente é ter, no fundo, uma intenção que não leva em consideração a possibilidade de colocar outros em risco e, portanto, é uma que não leva em consideração a obrigação moral de não prejudicar os outros. Então, se você tem o dever de não prejudicar os outros, você deve, então, também sempre acreditar com base em indícios suficientes, porque essa é a maneira pela qual você tenta, não significa que você vai conseguir, mas pela qual você tenta minimizar o risco de prejudicar as outras pessoas. Então, você deixou de dar a devida consideração que cada um merece quando você acredita de modo infundado. Então, nesse sentido, é uma justificativa mais forte do que aquela que a gente encontrou numa perspectiva, né, meramente consequencialista. Quando a gente olha o texto do Clifford, ele parece às vezes ir para um lado e às vezes ir para o outro, né? Então tem uma passagem que justamente ele vai dizer que se a crença é verdadeira, se a crença é falsa, isso não vai afetar, né, a qualidade moral da ação de ter acreditado que ela é ruim de qualquer modo, né? A intenção do agente ali, ele vai dizer, né, o modo como a pessoa adquiriu aquela crença foi inadequado, e parece que esse modo está apontando justamente para o fato de que ela não visou tentar minimizar o risco de prejudicar outras pessoas, quando, né, ele não olhou então para os indícios que poderiam, né, justificar a sua crença. A credulidade também pode ser acomodada aqui, né? A credulidade, a gente pode pensar nas consequências, mas a gente pode pensar também que a credulidade é uma maneira da gente prejudicar diretamente as outras pessoas, porque quando nós nos tornamos crédulos e acabamos incentivando, né, as outras pessoas a se tornarem crédulas, a gente está, na verdade, motivando as outras pessoas também a não melhorarem, né, as suas capacidades cognitivas, e não melhorar suas capacidades cognitivas é uma maneira de prejudicá-las, né? Então, eu acabo tendo também a intenção de prejudicar os outros quando eu manifesto a credulidade e incentivo, né, e dou uma razão. Na verdade, não é só um incentivo aqui em termos causais, mas eu dou uma razão para a pessoa também ser como eu, né, crédulo, né? E isso acaba sendo também uma maneira de comprometer essa pessoa, né? Todos nós deveríamos almejar que as outras pessoas melhorassem, né, as suas capacidades cognitivas. Só assim elas vão se tornar, por exemplo, autônomas, né? Se a gente tem condições cognitivas piores, é mais difícil a gente detectar quais são os fatores que estão, né, atuando sobre nós, então é mais difícil que a gente se liberte, né, desses fatores e possa ter, então, autonomia. Então, essas são duas justificativas que dão um amparo, né, para a norma do Clifford. Tem aí a discussão sobre o testemunho, que eu acho que é importante que a gente passe, né, por ele, já que faz parte aí de uma grande parte do texto do Clifford. Porque a gente poderia pensar o seguinte, bom, o Clifford está dizendo que a gente só vai poder acreditar quando a gente tem indícios suficientes. Mas quando eu recebo um testemunho, eu estou aceitando alguma coisa, né, que eu não estou vendo. Até porque se eu estivesse vendo, né, então uma cena de um crime, por exemplo, alguém me testemunha isso. Se eu tivesse que ver para poder acreditar, eu não precisava do testemunho. Então, o testemunho só faz sentido se é justamente para poder alargar, né, o meu conhecimento, alargar aquilo que eu posso ver, aquilo que, enfim, a minha memória alcança. Então, eu vou mais longe com o testemunho. Se a gente não pudesse contar com o testemunho, como a gente já discutiu na primeira aula, a gente estaria numa situação muito precária. Então, o testemunho é fundamental. Mas será que a regra dele, então, vai dizer que se você precisa de ter indícios suficientes para poder crer, então você não vai poder acreditar nunca no testemunho das outras pessoas? O Clifford vai dizer não, certamente não é isso.
Não é que eu tenho que ter evidência para a verdade daquilo que está sendo testemunhado. O que eu preciso ter é evidência ou indícios suficientes para a qualidade de quem está testemunhando. Se eu tiver isso, eu posso aceitar o testemunho, não tem nenhum problema, né? Então ele vai oferecer uma série de considerações acerca do testemunho. A tese dele não vai rejeitar o testemunho. Se fosse isso, certamente ela teria problemas, né? Então ele vai dizer o seguinte: duas coisas precisam ser satisfeitas para a gente poder aceitar um testemunho. A gente tem que ter pelo menos razões para poder pensar que a pessoa é honesta e sincera, que ela não está tentando enganar a gente. Então é nesse sentido que eu estou seguindo a norma do Clifford, né? É isso que eu devo esperar minimamente. E duas, né, a segunda condição, eu tenho que ter uma razão para poder pensar também que essa pessoa que está testemunhando ela é competente sobre o assunto testemunhado. Então não adianta nada você ter um médico falando sobre epidemia. Enfim, eu não tenho nenhuma razão para poder aceitar esse testemunho, já que ele não estudou como que as epidemias ocorrem, né? Como que elas progridem, como que nós podemos combatê-las, né? Esse é um assunto de uma disciplina mais específica, né? Não da formação geral, de clínico geral, por exemplo. Vamos supor que fosse esse o caso. Então eu preciso ter essas duas condições sendo satisfeitas. Se eu tenho essas duas condições satisfeitas, você pode aceitar esse testemunho. Bom, no caso mais específico que ele estava imaginando, como eu disse para vocês, né, ele estava muito preocupado, isso aparece bastante no texto, né, ele fala sobre os profetas, né, que fazem, então, testemunhos acerca de coisas que nós não podemos verificar. Então, a condição que parece seguir aqui da competência, né, quando a gente exige a pessoa tem que ser competente sobre o assunto testemunhado. Algo que parece estar sendo pressuposto aqui é que esse assunto, então, isso sobre o qual a pessoa está falando, ele deve ser passível, né, de ser verificado por outras pessoas também, né? Até porque senão como que eu vou saber que aquele indivíduo é competente, né? Então, para que ele possa ser competente sobre um assunto, tem que ser um assunto, então, acerca do qual outras pessoas também podem dizer e podem aferir umas às outras se de fato, né, elas estão competentemente fazendo afirmações acerca daquele assunto. Então, um assunto acerca do qual apenas uma pessoa no universo, né, se diz e pleiteia competência, e vamos supor que todo o resto da humanidade não só não é competente, mas como nem poderia vir a saber, porque aquilo transcende de alguma maneira as nossas capacidades cognitivas. Bom, então essa é uma razão para poder pensar, talvez, que não tenha nenhuma competência. A gente não sabe, pode até ter, mas a gente não sabe. Não podendo saber, a gente não teria razão para poder aceitar esses testemunhos. Então, quando a gente aplica essa segunda condição e essa consequência que o Clifford vai tirar no texto, é interessante que a gente discuta isso mais depois. Imagino que vocês tenham bastante coisa, podem ter bastante coisa a dizer sobre isso. Mas uma das consequências é que, bom, o Clifford vai dizer que, de fato, o testemunho acerca de, por exemplo, eventos milagrosos é um que a gente não estaria em condições de aceitar, porque esses eventos eles transcendem, né, a nossa capacidade de verificação. Vamos supor que, enfim, esse sujeito testemunhou isso sozinho, não estavam várias pessoas ali. E a gente não consegue, obviamente, refazer essa circunstância, né? A gente não consegue reproduzi-la, né? Então, nesse sentido, não é passível de ser verificado, né, pelo todo da humanidade. Quem viu o contato pode pensar que agora o caso que aparece no finalzinho do filme, né? Não vou dar spoiler, mas a gente pode aparecer isso ao longo da nossa discussão. Uma situação muito semelhante acontece bem lá no final do filme. Então é interessante essa consequência. E essa consequência que o Clifford está tirando aqui, ela vai ter outras consequências que eu acho que são interessantes da gente discutir também, né? O que é essa ideia de um assunto, né, passível de ser verificado? Então ele dá alguns exemplos. E eu acho que é interessante a gente iluminar, porque isso também explica algumas outras situações que a gente encontra aí no nosso cotidiano e que é importante a gente estar atento, né, a essas situações. Imagina alguém que diga, testemunhe, né, há um átomo de hidrogênio que existe desde sempre. Bom, o Clifford vai dizer, visto que aqui não tem nada a ver, enfim, com assuntos religiosos, e aqui vai ser um exemplo também de testemunho que ele vai dizer que a gente não tem razão nenhuma para poder aceitar isso aí, mesmo se um físico dizer uma coisa dessa,
a gente não deveria aceitar esse testemunho. Por quê? Bom, porque na verdade não há nenhum método na ciência física que nos permita rastrear, né, desde o início lá do Big Bang, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Não tem nenhum método que permita fazer esse rastreio, né, esse acompanhamento desde, né, não sei quantos bilhões de anos atrás até agora para poder saber se aquele átomo de hidrogênio permaneceu, né, exatamente o mesmo, sem ter entrado em interação com o outro, sem ter fundido, né, e assim por diante, até agora, né? Então, é algo que, como nós não temos um método para poder fazer esse rastreio, até, enfim, não está dizendo que é impossível, mas nós não temos, isso transcende a nossa capacidade de investigação no momento. Então, se alguém diz isso, ele está simplesmente fazendo uma afirmação que muito provavelmente acerca da qual ele não é competente. Então, mesmo que seja um físico, isso não é algo que está ao alcance da física no momento, por exemplo, pronunciar. Então, não é um testemunho acerca do qual nós tenhamos razões para poder receber. Então, a gente não deveria aceitar o testemunho de algo que não pode ser verificado pelas outras pessoas. Aqui tem uma pequena dificuldade que a gente precisa equacionar, né? O problema é que a gente precisa distinguir aqui que não pode ser verificado ou que a gente não sabe que pode ser verificado, porque essas duas coisas são diferentes. Poderia até pensar que ele pode ser verificado, mas no fundo ele não é. E pode ser a situação também que eu simplesmente não sei. E aí eu não vou poder aceitar também o testemunho. Parece que muito mais, na verdade, o que tem de ser, o que está no pano de fundo aqui é essa ideia de que, bom, se você não sabe se um determinado assunto pode ser verificado por outras pessoas, se você não tem razão para poder pensar que esse é um assunto acerca do qual existe uma disciplina, ou que as pessoas, né, estão em condições de efetivamente saber sobre esse assunto, então você não deveria aceitar, né, testemunhos de pessoas acerca desse assunto. Vamos imaginar um caso aqui que ilustra isso um pouco para a gente poder ver essa diferença. Então tem um caso, enfim, é um experimento de pensamento, né? Os filósofos usam muito experimento de pensamento. A gente imagina uma situação hipotética para poder ver como que a gente iria julgar nessa situação e a gente traz depois para uma situação, enfim, que não é hipotética, né? Então, no caso dessa ilha de cegos, né? Então, imagina o seguinte, né? Todas as pessoas que moram nessa ilha, elas são cegas, né? Nasceram cegas, viveram sempre cegas, nunca tiveram a visão. E elas nunca saíram dessa ilha também, elas não têm a navegação ainda, vamos imaginar isso. E aí, de repente, num dia, um desses indivíduos começa a ter um tipo de experiência, então, que ele até nunca então teve, né? Começa a conseguir enxergar coisas que estão bem distantes, mas ele não enxerga coisas que estão próximas, né? Ele só consegue enxergar o que está numa outra ilha que está a alguns quilômetros de distância. E ele começa a fazer relatos, né, para os seus semelhantes, os seus pares ali, né, sobre o que ele está vendo, né, que é essa nova experiência que ele está tendo. Aí eu pergunto, essas outras pessoas, elas teriam razões para poder aceitar esse testemunho ou não? Aqui talvez elas tivessem que, talvez o razoável aqui fosse ter dúvidas sobre se essa pessoa está vendo mesmo ou se ela está tendo um novo tipo de experiência que não está relacionado com a realidade. Por quê? Porque elas não têm como testemunhar, elas não têm como verificar, e elas não têm como saber se aquilo de fato que está sendo narrado é verificável. Seria diferente se ele pudesse enxergar as coisas que estão próximas, né? Bom, o sujeito descreve que está vendo algo redondo, eles vão lá, apalpam, bom, tem algo redondo, então esse indivíduo tem uma nova capacidade que nós não temos, e aplicada, né, a coisas mais distantes, é razoável que talvez ele esteja, então, conseguindo ver, né, coisas que a gente, enfim, é incapaz de ver. Mas como nessa situação, que de fato é hipotética, imaginária, mas é simplesmente para ilustrar essa diferença entre não poder ser verificado e não saber se pode ser verificado, nessa circunstância, parece que seria razoável que os determinados pares ali, eles simplesmente não soubessem, de fato, olha, eu não sei, não sei se o que você está tendo aí são só experiências, enfim, mais com uma espécie de alucinação, ou se você de fato tem uma capacidade, né, que é a capacidade perceptiva, porque ninguém mais pode testemunhar, ninguém mais pode verificar.
E não é que é inverificável em princípio. Claro que as pessoas que eventualmente pudessem ir na outra ilha, elas poderiam verificar, mas na situação que a gente está imaginando, ninguém consegue ainda sair. Então eles não podem saber se pode ser verificado. E isso parece ser suficiente justamente para elas não aceitarem o testemunho desse indivíduo acerca do que supostamente, né, ele está vendo à distância. Ele não consegue ver coisas perto, ele só consegue ver coisas muito distantes, que são justamente as coisas que as pessoas não podem verificar. Semelhante aqui também, novamente, ao caso da Ellie, né, no filme do Contato. Então pensem sobre esse assunto, aqueles que assistiram, aqueles que eventualmente queiram assistir o filme também. E é interessante que o próprio Clifford ele faz um reparo no texto, de fato, às vezes ele diz algo, e eu vou mostrar uma outra situação em que ele se trai, mas numa passagem do texto ele vai justamente nessa direção. Ele vai dizer que, olha, no fundo, a condição que a gente precisa atender, quando a gente está falando sobre a competência, né, que o testemunhador precisa, né, exibir, o que a gente precisa ter? O que quem está recebendo, né? A questão é quem está recebendo o testemunho precisa ter. Ela precisa ter razões, né, para poder pensar, né, razões suficientes para poder justificar, né, a crença de que a verificação sobre aquele assunto, né, está ao alcance dos instrumentos e das capacidades humanas. E é justamente isso que é implicado. Quando eu digo que alguém é competente no assunto, não significa que tem ali uma disciplina, que tem um conjunto de pessoas que de fato conseguem, né, aferir verdades, né, sobre aquele assunto. E é isso que eu preciso ter. Eu preciso poder pensar que isso está ao alcance não só daquele indivíduo, mas de outros indivíduos também, né, no mínimo. Então ele faz essa ponderação, né, explicitamente no texto. Isso é interessante, como eu disse para vocês que eu queria chamar a atenção, porque significa, então, que o próprio conhecimento, ele potencializa conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, se eu não tenho razões para poder pensar, vamos supor que eu tenho uma péssima educação científica, eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento de como que a ciência funciona, não sei nem física, química, esses termos, por exemplo, são absolutamente exóticos, né, para mim, não fazem sentido nenhum para mim, porque, enfim, não passei pela escola, vamos imaginar, não tenho formação científica nenhuma na minha vida. Numa situação como essa, alguém fazer qualquer afirmação que seja sobre elementos químicos, ou, enfim, o que quer que seja, não é uma que eu me veja, né, tendo que aceitar, mesmo que essa pessoa tenha bons indícios. Por quê? Porque isso não é algo acerca do qual eu possa ter boas razões para poder pensar, que são assuntos acerca dos quais nós temos, né, ou podemos ter, ou vir a ter conhecimento. Para mim, essa pessoa está falando de algo completamente exótico, né? Algo que transcende a nossa capacidade de verificação. Eu penso isso, né? Nessa circunstância em que eu me encontraria. Eu pensaria isso. Então, eu não poderia estar em condições de aceitar esses testemunhos, ainda que sejam testemunhos que, de fato, são sobre assuntos acerca dos quais, né, se pode verificar. Mas eu não sei, esse é o ponto. Se eu não sei, eu não tenho que aceitá-los. Então, para que eu venha a aceitar ou estar em condições de aceitar testemunhos acerca de uma série variada de assuntos, é preciso que eu tenha aquilo que me habilite a enxergar que esse assunto é um que é da alçada, né, enfim, das nossas capacidades cognitivas. E para isso eu vou precisar de conhecimento. E na medida em que eu ganho conhecimento, eu vou ampliando a minha capacidade de aceitar testemunhos. Enquanto se eu tenho um conhecimento diminuído, empobrecido, a minha capacidade de aceitar testemunho, ela é diminuída também, severamente diminuída. Isso nos ajuda, inclusive, a entender por que na ausência de uma educação científica também, pode ser muito razoável, por exemplo, para várias pessoas, eventualmente, não aceitarem testemunho de cientistas que digam, por exemplo, a vacina, por exemplo, é segura e assim por diante. Se elas não têm ideia nenhuma como, enfim, a ciência funciona, e aqui não estou falando que essas pessoas precisam ser biólogas, precisam, enfim, ser
alguém especialista em fabricação de vacinas, se elas não têm a mínima ideia, né, do que a ciência faz, como que ela funciona, bom, então ela não tem nenhuma razão, talvez, para poder pensar que isso que está sendo afirmado acerca de um certo agente que vai funcionar de uma certa maneira quando entrar no organismo humano, ela não tem nenhuma razão para poder pensar que esses são assuntos acerca dos quais nós podemos ter algum conhecimento. Então, se você quer combater, em grande medida, a rejeição, que eventualmente algumas pessoas possam ter a certas alegações, né, sobre a ciência, o que você precisa fazer é dar as condições, primeiro, para que essas pessoas entendam como que funcionam, né, pelo menos em termos gerais, isso é suficiente. Funciona em termos gerais, né, como que o conhecimento científico funciona em termos gerais, para que ela esteja em condições de poder aceitar os testemunhos, né, científicos, testemunhos de cientistas sobre os diversos assuntos aí da ciência. Se elas não têm esse mínimo, é legítimo para elas simplesmente rejeitarem. Do contrário, o que você está querendo é uma espécie de autoritarismo. As pessoas têm que aceitar cegamente, mesmo coisas para as quais elas não conseguem enxergar, não têm razões, elas não sabem que aquilo é da alçada do nosso conhecimento. Então, essa é uma consequência muito interessante da discussão do Clifford, porque nos lança luz sobre em que condições, de fato, o testemunho é razoável, né, de ser aceito. E a gente precisa estar atento de que se as nossas bases, né, são diferentes, se o conhecimento prévio que nós temos são diferentes, o meu e o seu, então é claro que os testemunhos que eu estarei legitimados e que é razoável que eu aceite serão diferentes dos testemunhos que você, né, poderá aceitar. Então, isso nos ajuda a pensar em estratégias para certamente enfrentar algumas situações. E aqui é interessante que o próprio Clifford, né, veja que eu coloquei essa passagem onde claramente ele diz que não é simplesmente não poder ser verificado, o que importa é se a gente sabe ou não se pode ser verificado. Isso claramente está aí na página 121, mas logo em seguida, depois ele dá uma derrapada numa passagem onde de fato ele tem uma atitude que é muito mais autoritária, né, como essa que eu acabei de imaginar, do que aquela que de fato deveria se seguir através, né, a partir do que ele mesmo disse, né? Então, em alguns momentos, né, eventualmente os autores podem se trair, e aqui parece que ele está traindo, né, a própria discussão que ele fez acerca do testemunho, porque ele diz o seguinte, ó: suponhamos que um curandeiro na África Central declara à sua tribo que na sua tenda se propiciará uma certa poção. Propiciará aqui é que, bom, ela vai ser feliz, ela vai conseguir o efeito, né, pretendido, né, o efeito benéfico, né, que se espera que aquela poção tenha para aquela comunidade, fazendo chover, não fazendo chover, alguma coisa assim, né. A magia, enfim, vai funcionar. Basicamente é isso que está sendo usado aqui com esse propiciará. Uma certa poção poderosa se, né, então ele declara, né, que na sua tenda vai se fazer, né, esse feitiço, e uma certa porção poderosa se, né, os indivíduos matarem o gado da tribo, e que essa tribo, né, esse pessoal acredita nele. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: não há maneira de verificar se essa poção se propiciou ou não. Bom, isso é ele, Clifford, dizendo a partir do que ele, na perspectiva em que ele se encontra, ele diria acerca dessas poções, né? Mas o gado foi-se, e ainda assim pode manter-se, né, na tribo a crença, né, de que a propiciação, né, que os encantamentos, né, se realizou dessa maneira. Em nenhuma geração posterior será tanto mais fácil a outro curandeiro persuadi-los, né, de um ato semelhante. Aqui, a única razão para acreditar é que toda a gente acreditou, durante tanto tempo, na mesma coisa, que deve ser verdade. E, no entanto, a crença foi fundada numa fraude e propagada pela credulidade. Sem dúvida que agirá corretamente e será amigo dos homens aquele que a questionar e vir que não há indícios a seu favor, e ajudar os seus vizinhos a ver como ele, e até, se for preciso, que entrar na tenda sagrada e destruir a poção. Aqui ele está fazendo comentários acerca da perspectiva na qual ele se encontra. Ele, Clifford, que, enfim, teve uma educação científica e pensa que, enfim, essas poções, enfim, não vão propiciar o que elas, enfim, sugerem que iriam propiciar.
com a educação que ele teve, não tem razões para poder pensar que isso de fato aconteça, ele certamente não tem nenhuma razão para poder aceitar esse testemunho. Agora, se você se encontra na situação em que você tem, enfim, devido à sua educação, razões para poder pensar que aquele fenômeno não acontece, que aquele fenômeno está ao alcance, inclusive, da verificação de outras pessoas, pode até ser que mais tarde essa comunidade descubra que aquele tipo de fenômeno, de fato, não ocorre, mas até então, né, a propiciação, ela imaginava que ocorresse. Então ela estava ainda em condições de aceitar esse testemunho. Isso é algo que aqueles indivíduos vão precisar, por conta própria, certamente, acomodar melhor ao longo do tempo. Mas não dá para a gente poder dizer, a partir da perspectiva do Clifford, não há maneira de verificar se a poção se propiciou ou não. Bom, ele pensa isso, mas os indivíduos daquela comunidade poderiam ter razões para poder pensar que aquele é um assunto acerca do qual ainda se pode verificar. Pode ser que eles descubram depois que não. Pode ser que eles mudem a perspectiva que eles têm acerca do mundo como um todo, de tal modo que eles já não vejam mais a propiciação como sendo um fenômeno que é tangível, que é acessível às suas capacidades cognitivas. Mas à luz do que eles pensam até agora, eles diriam que, bom, é um fenômeno que faz parte da nossa experiência, é um fenômeno que nós estamos verificando. Podem questionar por conta própria. Será que estão verificando ou não? Nós podemos nos enganar com respeito àquilo que está ao alcance da nossa verificação. O conhecimento, como eu já disse, é muito difícil. As nossas capacidades cognitivas são precárias. Então, a condição colocada pelo Clifford eu tenho que poder pensar que aquele assunto é um acerca do qual está ao alcance das nossas capacidades cognitivas. E sim, a gente vai se apoiar na melhor imagem que a gente tem até então, de quais são as nossas capacidades cognitivas e do que está ao alcance das nossas capacidades cognitivas. Mas isso é algo que também nós vamos modificando ao longo do tempo. Algumas coisas que a gente imaginava que estava ao alcance da nossa capacidade cognitiva, hoje a gente talvez veja que não esteja mais ao alcance da nossa capacidade cognitiva. Outras coisas que a gente imaginava que não estavam, agora a gente imagina que estão, e assim sucessivamente. Nossa discussão ela vai continuando e a gente vai melhorando a nossa imagem acerca do que está e do que não está ao alcance da nossa capacidade cognitiva. Mas aqui parece que ele derrapou, porque ele passou daquela situação que eu mostrei aqui, sugeri aqui para vocês, entre a condição, bom, eu não posso aceitar um testemunho acerca de um assunto acerca do qual eu não sei se ele pode ser verificado, por uma condição que é muito mais forte, que não pode ser verificado. Mas aqui ele extrapolou da perspectiva dele para a perspectiva das outras pessoas que talvez não tivessem os conhecimentos que ele tem, as crenças que ele tem, e que dão uma perspectiva acerca do que está ao alcance ou não de ser testemunhado por outras pessoas. Então isso é simplesmente uma consequência aqui daquilo que eu disse, quando, dependendo dos nossos pontos de partida, os testemunhos que podem ser aceitos ou não vão variar. E ele aqui está tentando extrapolar os testemunhos que ele, dada a perspectiva na qual ele se encontra, ele pode aceitar para as pessoas dessa comunidade. E esse é um erro. E é um erro à luz do que ele mesmo está dizendo, como eu coloquei aqui para vocês. Bom, mas isso para a gente ter, então, pelo menos essa discussão sobre o testemunho, que me parece que é bastante importante, e certamente enseja muita discussão. Vamos ver agora e voltar para aquelas críticas que a gente viu sobre, crenças benéficas e que são infundadas, Lembremos, a tese do Clifford, ela pretende ser geral. O que a gente vai dizer, então, de algumas crenças que eventualmente sejam infundadas e, no entanto, são benéficas, Talvez elas possam triunfar, inclusive, aquelas duas justificativas que a gente deu, de por que seguir a norma do Clifford, E o William James é esse autor que vai fazer isso, Ele vai dizer, olha, a nossa natureza passional não só pode, legitimamente, como deve decidir uma opção entre proposições.
sempre que se trata de uma opção genuína, que não pode, pela sua natureza, ser decidida numa base intelectual, pois afirmar em tais circunstâncias, não decidas, deixa a questão em aberto, é em si mesmo uma decisão passional, tal como decidir pelo sim ou pelo não, e é tratada como o mesmo risco de perder a verdade. Bom, aqui é importante, William James não vai defender a tese que a gente pode acreditar no que a gente quiser. Ele não vai dizer isso. Ele vai até concordar com o Clifford em alguns aspectos, né? Em uma série de áreas, em uma série de assuntos, se a nossa razão ela diz que a gente tem que ir para o lado, a gente tem que segui-la, né? Não dá para a gente ir contrário, né, aos indícios, né? Se os indícios estão ali, a gente tem que respeitar os indícios. A evidência está ali, a gente tem que respeitar a evidência. Mas ele vai dizer, tem uma série de outros assuntos para os quais a gente não tem indícios, para os quais a gente não tem evidência, a razão é neutra, né? A razão é muda. E aí a pergunta é, o Clifford diria, a gente tem que simplesmente suspender o juízo, aí você não pode nem acreditar e nem desacreditar, você tem que ficar em cima do muro. E o William James vai dizer, bom, nesses casos, a gente poderia ser mais ousado. Nesses casos onde a razão ela é neutra, ou os indícios são neutros, a gente poderia acreditar, se assim fosse melhor para nós. Seria um ato de credulidade, teria aquelas consequências indesejadas que o Clifford já chamou a atenção, que a credulidade traz. Mas o William James vai dizer, bom, mas muitas dessas crenças podem ser benéficas, como é o caso da crença religiosa. Ela dá um sentido para a vida da pessoa. Algumas delas podem vir juntas com transformações, né, morais, benéficas, vamos supor. Em alguns casos pode ser maléfico, né, mas enfim, vamos imaginar um caso aqui que seja favorável para o William James. Então, não haveria nenhum mal numa situação como essa. Apesar do pequeno prejuízo da credulidade, ela poderia ser, né, sobrepujada pelo benefício, pelo sentido, né, que é dado à vida dessa pessoa, pelo bem-estar, pelo otimismo, pela transformação moral. Vamos imaginar essa pessoa se torna mais caridosa, mais sensível ao outro, por conta de uma série de crenças que ela recebe. Aí o William James vai dizer, uma situação como essa, não parece que as considerações do Clifford, elas impediriam, elas deveriam, na verdade, impedir o sujeito de ter, né, essa crença, de ser legítimo para ele que ele tivesse essa crença. Então, o que o William James está defendendo é que, em alguns casos, não em todos, em alguns casos, ele não está defendendo novamente, nós podemos acreditar no que quisermos, mas se a razão é muda, a gente pode dar espaço para a fé, a gente pode dar espaço para o ato de crer, se isso traz benefícios, por exemplo. Ele vai fazer uma afirmação bastante interessante, ele vai dizer que em alguns casos, você não tem ainda evidência para uma determinada afirmação, mas se você tiver fé nessa afirmação, isso vai acabar produzindo essa situação. Então, se há situações como essa, em que a fé em algo ajuda a produzir esse algo, então seria criminoso. O William James até faz uma afirmação bem dura, né, contra o Clifford. Seria criminoso que você fosse proibido, né, de ter essa fé prévia. Né? Então, caso trivial da vida cotidiana, ele vai dizer. Imagina nas relações interpessoais, né? A gente não deve esperar, por exemplo, que as pessoas se mostrem confiáveis para confiar nelas. Deve fazer um movimento contrário. Você deve pensar num desconhecido. Você confia e só depois que ela se revela desconfiável que você vai desconfiar. Mas, por princípio, né, a nossa atitude seria a de confiança. E por que isso? Bom, não só porque tem a presunção de inocência, que é razoável de se fazer, mas mais do que isso, na direção do que está sendo afirmado aqui. O William James vai dizer, quando você confia em alguém, você dá uma razão para essa pessoa agir de modo confiável. Ela vai tentar fazer justiça a essa confiança que foi depositada nela. Claro, ela pode frustrar, pode não ser o caso, mas quando ela está sob a restrição dessa confiança que lhe foi depositada. Um outro ponto também que o William James vai chamar a atenção, e acho que enfraquece um pouco a tese do Clifford, ele vai dizer o seguinte, olha, é verdade, nós estamos interessados, né, enquanto pessoas que acreditam na verdade, como eu disse para vocês, a crença visa a verdade,
Só que a gente tem que pensar que tem diferentes maneiras da gente visar a verdade. E que evitar o erro, né, a todo custo é de fato um dos nossos objetivos, mas também queremos sim, como acabei de dizer, acertar a verdade. Então eu posso tentar acertar a verdade eliminando todo o erro possível, ou posso simplesmente tentar acertar a verdade com alguma margem de erro. Então essas duas coisas nem sempre andam juntas, evitar o erro e obter a verdade. Até porque se eu quisesse sempre evitar o erro a todo custo, bastava eu não acreditar em absolutamente nada, muito fácil. Eu evito qualquer erro. Eu suspendo meu juízo como cético, né? Então nunca vou errar. É muito fácil isso. E se eu quisesse também obter a verdade de qualquer jeito, bom, aí também eu posso acreditar em tudo. Né? Vou ter crenças falsas, vou ter crenças verdadeiras, mas vou obter a verdade. Ninguém pode dizer que eu não vou obter a verdade. Mas isso mostra como que esses dois objetivos, eles são distintos. E o ponto que o William James vai chamar a atenção, ó, parece que o Clifford ele está muito preocupado em evitar o erro, por isso que ele está exigindo, né, muito, né, no sentido de você tem que ter sempre indícios suficientes em todas as situações. Claro, naquelas situações mais graves, né, onde vai ter consequências para terceiros, né, mais imediatas, certamente a gente tem que tentar evitar o erro, minimizar o risco. Mas em outras, onde talvez os danos são mínimos, como o da credulidade, não são tão graves assim, né, se eles forem sobrepujados por benefícios, a gente poderia não tentar evitar tanto o erro, a gente poderia ser um pouco mais ousado. E o William James vai dizer isso, as pessoas diferem nos seus temperamentos, né? Algumas vão ser mais ousadas em buscar, por exemplo, a verdade, outras vão ser menos ousadas. Claro, ninguém vai ser ousado a ponto de ser um credo absoluto, né? Que é justamente o sujeito que acredita em tudo. Assim, vai acreditar em verdade, vai acreditar em falsidade e não vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Isso também não é, obviamente, desejável, mas ele vai ser um pouquinho mais ousado e não vai ser alguém que vai tentar evitar o erro a todo custo. E o William James vai dizer, bom, talvez a gente possa diferenciar os assuntos. Quando a gente fala de ciência, bom, a gente pode ser mais ou menos como o Clifford, tenta evitar o erro. Mas quando eu falo de assuntos religiosos, por exemplo, aí talvez ser mais ousado parece ser pertinente. Inclusive porque, de fato, tem aí benefícios, né, que vão estar associados a essas crenças religiosas. Então falhou o Clifford, vai o William James dizer, em fazer essa distinção. Eu posso ser eventualmente mais ousado, posso adotar, né, como ele diz, métodos que são um pouco mais arriscados, mas ainda assim métodos que tentam discriminar a verdade da falsidade. Não é aceitar qualquer coisa, né? William James não vai fazer essa defesa, como eu já disse. E claro, supondo também que nesses casos o benefício, né, da crença infundada ele pode superar, né, os seus malefícios, como ele mesmo defende. Tem um outro exemplo também de crenças infundadas e benéficas, que é dada pela Lisa Bortolotti, que eu já mencionei para vocês, essa filósofa na aula passada também. E aqui é interessante porque ela vai lidar com crenças que ela chama de crenças delusórias, né, que são crenças, enfim, que parecem irracionais, que na verdade são irracionais porque elas são resistentes a razões. Elas são também infundadas e elas ficam ali com o sujeito, mesmo que ele tenha, enfim, razões, né, para poder pensar que elas são falsas, né? São casos mais que a gente são delírios de fato. Só que ela vai dizer tem alguns delírios em algumas circunstâncias eles podem ser extremamente benéficos para o indivíduo. Então, ela vai dizer que nesses casos, esses indivíduos, ao contrário do que o Clifford disse, eles não podem ser culpáveis, né? Não podem ser culpados por ter essas delusões, apesar de serem crenças, né, que não estão baseadas em boas razões, né? O que ela vai dizer, né? Olha, tem algumas situações que, na verdade, essas delusões elas cumprem um papel psicológico muito importante, elas são adaptativas. Então, ela conta um caso de um sujeito que fica tetraplégico, né? E é um trauma para ele, tem que reacomodar, né, a sua vida em torno dessa nova circunstância em que ele se encontra. Tragicamente, o companheiro dele, enfim, o deixa logo em seguida.
e ele continua acreditando que eles estão juntos e que eles têm ainda um relacionamento feliz. Ele tem essa delusão, nada na vida dele, enfim, mostra o contrário, porque a pessoa já não mora mais com ele, não tem mais contato, mas ele acredita, né, enfim, que tem essa relação ainda, que essa relação é saudável. Aí ela vai dizer o seguinte: bom, nessa situação, essa crença delusória, absolutamente contrária e resistente, né, à evidência, como eu disse, ela é, no entanto, fundamental para que ele lide com a situação de medo e ansiedade, uma situação absolutamente nova, enfim, com vários percalços, certamente vai criar ansiedade na pessoa, e uma das maneiras pelas quais ele consegue lidar com a situação é tendo essa crença delusória. E por que isso é importante? Porque isso vai acabar evitando com que ele perca completamente a sua autoestima e até evite uma depressão mais profunda. Certamente alguma vai estar nesse momento inicial, mas não tão grave quanto ele estivesse se ele não tivesse mantido, né, a crença de que ele ainda continua num bom relacionamento. Isso tem efeitos para a cognição dele, porque se uma pessoa perde a sua autoestima e entra numa depressão muito profunda, né, isso acaba, do ponto de vista do funcionamento da psique do indivíduo, tendo impacto sobre a atenção, sobre a capacidade de concentração, sobre a memória. Então, ele preserva, né, o bom funcionamento das suas capacidades cognitivas, tendo essa crença delusória, que tem, né, esse impacto sobre a psicologia dele, né, sobre a dinâmica psíquica dele. Né? Então, essa é uma crença, num certo sentido, que a gente diria irracional, porque ela é contrária à evidência, ela é resistente à evidência, mas, no entanto, ela é profundamente benéfica. E mais do que isso, ela não é só benéfica psicologicamente, ela é benéfica também do ponto de vista da epistemologia, né, do conhecimento. Por quê? Porque é só mantendo essa crença que ele mantém as suas capacidades cognitivas funcionando de um modo mais ou menos normal. Então, ele vai conseguir se concentrar, vai conseguir ter atenção, a sua memória vai funcionar, ele vai conseguir aprender, né, mais coisas. Se ele não tivesse essa crença, perderia a autoestima, perderia a depressão, que tem efeitos sobre as capacidades cognitivas. E talvez ele estivesse, então, numa situação, enquanto agente cognoscente, enquanto alguém que quer conhecer, ele estaria numa situação muito pior, porque ele não conseguiria aprender dali para frente. Então, isso é uma posição que certamente coloca ainda mais um pouco de dificuldade para a posição do Clifford, né? Então, a gente não só tem crenças benéficas, a gente tem infundadas, a gente tem até crenças irracionais que são também benéficas, né? Então, a tese do Clifford, embora certamente interessante, certamente importante, ela precisa lidar com exceções. Acho que esse é o ponto que a gente vai chegando aqui no final da nossa discussão, né? Ela precisa acomodar exceções. E tem um último caso que eu queria mostrar para vocês, que é uma filósofa canadense, a Rima Basu, que ela vai também pensar o seguinte: até agora a gente pensou da seguinte maneira: as nossas crenças, elas precisam de razões para pensar que elas são verdadeiras, né? E isso é o que o Clifford sustentou. Mesmo que a gente abra exceções, as nossas crenças estão sempre pedindo razões, né, para que elas sejam tomadas, então, como sendo verdadeiras. E essas razões, elas dizem respeito à verdade da crença, né? Enfim, para eu acreditar que algo, que o navio, enfim, é seguro, eu tenho que ter boas razões. Para acreditar que ele é seguro, eu tenho que fazer a inspeção. É só fazendo a inspeção que isso vai indicar a verdade dessa afirmação. A consideração sobre a providência divina não vai me levar a crer que essa afirmação é verdadeira, ela é muito fraca, ela não é uma boa razão. Do mesmo modo, por exemplo, pode ser do meu interesse acreditar que, enfim, eu tenho uma inteligência acima da média. Todos vocês, todos nós temos esse interesse, seria bom para a nossa autoestima, mas esse motivo não é uma razão para a verdade. O fato disso ser bom para mim não significa que isso seja uma razão para a verdade dessa crença, ou para vocês, para qualquer pessoa. Então a gente precisa pensar aqui que, bom, as razões para crer são razões que dizem respeito, né, à verdade da crença. Muito embora, às vezes, seja bom para mim acreditar em certas coisas, isso não significa que isso seja, né,
razões para a verdade da crença. Só que a Rima Bassu vai dizer, bom, isso em geral é ok, mas em alguns casos, razões que não são então razões epistêmicas, ou seja, razões que não dizem respeito só à verdade da crença, razões que vêm de uma outra ordem, razões que ela vai chamar de razões morais, elas podem incidir sim diretamente sobre a crença. Então é um resultado bastante audacioso, porque isso nem estava na discussão que a gente estava fazendo até agora. A moral entrou para justificar a norma do Clifford. Ela entrou só para justificar a norma geral. Mas as razões que estavam sendo pedidas para as crenças eram sempre razões que diziam respeito à verdade da crença. Aí agora a gente está fazendo um outro movimento. Na verdade, essa autora vai fazer esse outro movimento. Eu vou mostrar para vocês o que exatamente que ela está dizendo. Mas o que ela vai sugerir é algo mais forte, dizer, em alguns casos, razões que vêm da moralidade podem ir diretamente, não para a regra de como nós devemos crer, mas elas vão afetar diretamente algumas crenças. Né? Então, isso que ela chamou de purismo seria essa ideia de que só razões para a verdade da crença devem contar, e ela vai dizer, bom, nem sempre. Isso não vale para todas as crenças. Ela não está rejeitando completamente essa ideia, já que eu acabei de dizer que parece ser bastante razoável, né? Mas há outros casos em que, de fato, a gente pode imaginar que razões morais contem para as nossas crenças. A gente volta lá no caso, por exemplo, da Maria. A Maria que pensou que o seu filho é honesto, apesar de ter alguns indícios, ter recebido, né, alguns testemunhos que diziam que o seu filho não é honesto. E ela vai sustentar justamente que, nesses casos, as crenças que nós temos em relação uns aos outros, especialmente das nossas relações interpessoais, elas sofrem demandas morais. Então a gente pensa substancialmente na relação, por exemplo, entre pais e os filhos como sendo vulneráveis em relação aos pais. Os filhos não são apenas vulneráveis em relação aos pais, em termos do que os pais podem fazer com os filhos. Os filhos são vulneráveis em relação aos pais, em termos do que os pais pensam, de como eles pensam acerca dos próprios filhos. Então, se um pai ou uma mãe tem uma crença de que aquele filho é imprestável, ainda que possa ter tido algumas razões para poder pensar que, enfim, ele não está conduzindo a sua vida de modo adequado, ela vai dizer que não é uma crença que ele deveria ter, justamente por conta dessa relação de vulnerabilidade que os filhos têm em relação aos pais, para que ele consiga, inclusive, promover o bem-estar dos seus próprios filhos, ele tem que ter opiniões boas e positivas em relação aos seus próprios filhos, já que ele tem um impacto direto sobre a autoestima, muito mais do que as outras pessoas ao redor têm. Essa relação de vulnerabilidade que ela está identificando aqui. Então, a maneira como nós pensamos acerca uns dos outros, isso é mais contundente nas nossas relações interpessoais, ela faz com que razões de ordem moral, por quê? Porque os pais são responsáveis pelos filhos e são responsáveis, enfim, por criar as condições para que eles possam florescer. E uma das condições que eles podem, enfim, uma das condições que permitem com que eles floresçam é justamente que eles tenham, né, enfim, autoconfiança e autoestima. E uma das maneiras pelas quais eles vão, então, favorecer a autoconfiança e a autoestima é tendo opiniões positivas acerca dos próprios filhos. Se eles têm opiniões negativas, ainda que elas estejam baseadas em evidência, eles vão desfavorecer essa autoestima, essa autoconfiança, e vão então desfavorecer, né, a promoção, né, de uma boa vida, de uma melhoria para aquelas pessoas. Então, na situação das relações interpessoais, parece que temos aí, então, em alguns casos, razões morais que podem, inclusive, sobrepujar razões que a gente diria epistêmicas, né? Elas podem ser mais valiosas. Isso não significa que um pai ou uma mãe nunca estaria em condições de poder pensar, bom, meu filho é desonesto, como no caso da Maria, mas significa que talvez ela precisasse de mais razões para poder pensar que o filho dela é desonesto do que de uma pessoa desconhecida. Ou seja, a maneira pela qual ela mostra a consideração que ela tem pelo filho e dever que ela tem em relação ao seu filho, de fato só vai ser exibido se ela fizer essa demanda diferenciada, já que ela de fato é responsável
por aquela pessoa, e aquela pessoa é vulnerável em relação a ela, não só em termos do que ela faz, mas em termos do que ela pensa acerca daquela pessoa. Então ela só vai demonstrar que ela faz justiça a essa relação interpessoal se houver essa assimetria entre, né, o que ela exige. Bom, de fato, agora eu não tenho como mais resistir, né? Meu filho é desonesto, por exemplo. Do que ela exige para poder vir a pensar isso do filho dela ou da filha dela, do que com uma pessoa que seja estranha, né? Então essa é uma outra tese, que enfim, mais recente, defendida aí pela Rima Bassu, é controversa, certamente, né? Algumas pessoas vão resistir nessa posição que eu chamei aqui de purismo e dizer que, bom, razões morais como essas não devem entrar de modo algum na apreciação das nossas crenças, e só razões que dizem respeito, né, à verdade. Porque, veja, essas razões que foram apresentadas aqui, elas não dizem respeito à verdade, se a pessoa é honesta ou não é honesta, enfim, se ela é capaz, se ela não é capaz. As razões aqui dizem respeito ao modo como pais, em virtude das relações que eles têm com seus filhos, eles vão fazer justiça, né, à consideração que espera-se, né, que eles têm em relação aos seus filhos, e que eles façam justiça, então, também à vulnerabilidade, né, que os filhos têm em relação a como eles pensam, né, acerca, os pais pensam, né, acerca dos próprios filhos. Então, essas são considerações morais, né, que estão incidindo diretamente sobre a crença. Isso certamente é controverso, mas eu acho que é interessante a gente ter isso como também aqui na nossa discussão sobre a ética da crença. Então, para resumir, o que a gente viu? A gente viu a tese do Clifford, que é uma tese bastante geral. Ele apoia essa tese a partir de alguns casos. A tese geral vai afirmar que a gente só pode acreditar com base em indícios suficientes. A gente viu pelo menos dois casos, o caso do amador e o caso da acusação, né, infundada, e depois ele vai extrapolar desses casos para essa tese geral e vai tentar justificar essa tese geral a partir das considerações que ele faz sobre a credulidade. E aí a gente discutiu um pouco duas maneiras diferentes de a gente justificar essa norma mais geral, já que parece, olha, o resultado é muito rigoroso, né? O resultado, bom, a gente precisa ser muito mais zeloso e diligente com respeito às nossas crenças. A gente não pode sair acreditando no que quiser, certamente. Esse é o resultado. Isso tem efeito, inclusive, sobre o testemunho, como a gente discutiu também. E aí depois eu apresentei para vocês, né, tanto no caso do William James, como da Lisa Bortolotti, e no caso da Rima Bassu, algumas dificuldades, né, que são colocadas para a tese do Clifford. Isso não anula a tese do Clifford, mas significa que ela tem que abrir espaço para exceções. Acho que talvez o estado da arte, né, digamos assim, do debate seria esse. O Clifford está correto, a gente tem que ser zeloso, mas a gente vai ter que conviver certamente com algumas exceções. E a gente precisa ter claro exatamente em que circunstâncias vão surgir essas exceções. Bom, espero que gostem do texto. A gente se encontra logo em breve para a gente poder discutir um pouco melhor, né, essas questões. Então, boa leitura para todos vocês.